Você tem dificuldade para estabelecer qual é a coronária culpada e qual a parede acometida no infarto agudo de miocárdio a partir do ECG? Fique até o final desse vídeo. Em primeiro lugar, o coração tem uma parede anterior, uma parede inferior, a parede do ventrículo direito e uma parede lateral, também conhecida como parede posterior. Aqui um esquema simplificado das coronárias. Nós temos a partir do arco da aorta, o tronco da coronária esquerda, que depois se subdivide em circunflexa, que irriga a parede posterior ou parede lateral, como queiram, e se dirige ao dorso do coração, e a descendente anterior, que vai irrigar a parede anterior do ventrículo esquerdo, que se subdivide em diagonais, primeira diagonal, segunda diagonal. Enquanto isso, a coronária direita passa pelo sulco átrio-ventricular direito, a primeira colateral superior é a colateral do nó átrio-sinusal, portanto o nó átrio-sinusal é irrigado em 60% das pessoas pela coronária direita, e a coronária direita se dirige ao dorso do coração e irriga a parede inferior em 90% das pessoas. Os outros 10%, a parede inferior é irrigada pela circunflexa. Outra coisa que deve-se ter em mente é a chamada rosa dos ventos das derivações. Para entender isso, nós temos que entender que as derivações bipolares fazem parte do plano vertical, que corta o coração em um corte coronal, enquanto as derivações precordiais estão no plano horizontal, cortando transversalmente o coração. Portanto, essas derivações vão para a frente do paciente, enquanto as derivações do plano vertical vão para cima e para baixo. Relembrando a rosa dos ventos das derivações do plano vertical, aqui nós temos D1 a 0 grau, esta é a parede esquerda, esta é a parede direita e esta é a parede inferior. Aqui nós temos AVL a menos 30 graus em sentido anti-horário, D2 a mais 60 graus em sentido horário. AVL, D1 e D2 fazem parte da parede esquerda do coração. Tem relação direta com o ventrículo esquerdo. Particularmente AVL e D1 são chamadas de parede lateral alta. As derivações da parede inferior são as que estão aqui embaixo, AVF, D2 e D3. Essas são as derivações da parede inferior. Portanto, se vemos supra de ST em AVL e D1, a parede acometida é a parede lateral alta. Qual a coronária culpada? É a coronária que está na parede esquerda, mais para cima, ou seja, a coronária circunflexa. Se o supra de ST aparece em D3, AVF e D2, a parede acometida é a parede inferior. Qual a coronária culpada? Em 90% dos casos, é a coronária direita que desce e irriga a parede inferior do coração. Em 10% das pessoas será a coronária circunflexa. Como eu posso saber? Existe um algoritmo. Quando houver IAM de parede inferior, ou seja, D2, D3 e AVF com supra de ST, eu olho para D1. Se em D1 eu encontro um infra de ST, a culpada é a coronária direita. Se em D1 não há alteração de ST, eu preciso comparar o supra de D2 com D3. Se o supra de D3 for mais alto que D2, a culpada é a direita. Se o supra de D2 for maior que D3, a culpada é a circunflexa. Se em D1 eu tenho supra de ST, a culpada é a circunflexa. Outro conceito importante é que quando há supra de ST numa parede, necessariamente haverá infra de ST na parede contralateral. E por que isso ocorre? Quando existe necrose tecidual do miocárdio transmural, que pega desde o subendocárdio, passando por toda a parede do miocárdio até o subepicárdio, isso cria na parede do coração uma chamada janela elétrica. Através da janela, o meu transdutor vai olhar para a parede contralateral. E na parede contralateral, eu vou ver uma imagem em espelho do supra de ST da parede acometida. Portanto, na parede contralateral, eu vou ver um infra de ST. Neste caso, eu tenho aqui a parede lateral, ou também a parede posterior, com uma lesão necrótica, criando uma janela para a parede contralateral. Qual é a parede contralateral da parede lateral do coração? Aqui nós temos o desenho, é a parede septal. Quais são as derivações em correlação direta com a parede septal? V1 e V2. É por isso que no infarto posterior ou no infarto lateral, muitas vezes nós vamos ver infra de ST em V1, infra
de ST em V2, com ou sem supra de ST em V5 e V6. No infarto posterior, o único indício de infarto pode ser o infra de V1 e V2. Devemos fazer as derivações posteriores, V7, V8 e V9, e se houver meio milímetro ou mais de supra de ST em alguma dessas derivações, fica comprovado o infarto posterior. As derivações do plano horizontal, também chamadas precordiais, seguem este esquema. V1 e V2 têm relação direta com o septo, V3 e V4 com o ápice do coração, e V5 e V6 com a parede lateral, também conhecida como lateral baixa. Em resumo, se o meu supra de ST aparece em D2, D3 e AVF, são as derivações da parede inferior. Aqui, a coronária culpada pode ser a coronária direita em 90% das pessoas, ou pode ser a circunflexa conforme o algoritmo. Para que haja infarto de parede inferior, com supra em D2, D3 e AVF, necessariamente vai haver infra de ST na parede contralateral. Qual é a parede contralateral? A parede inferior é a parede lateral alta. Portanto, haverá infra de ST pelo menos em AVL ou também em D1. Se o supra de ST, portanto, aparecer em D1 e AVL, o infarto é de parede lateral alta. Enquanto se o supra aparecer em V5 e V6, será de lateral baixa. Se o supra de ST aparecer em V1 e V2, trata-se de um infarto septal. No entanto, se aparecer em V1, V2, V3 e ou V4, será de parede anterior. Nos supras de parede anterior, supra em V1, V2, V3, V4, a coronária acometida será a descendente anterior. Nos supras de parede lateral, alta ou baixa, AVL com D1, V5, V6, a coronária comprometida será a coronária circunflexa. No entanto, se encontrarmos supra de ST em V1, V2, V3, V4, V5 e V6, além de AVL e D1, isso quer dizer que as duas coronárias foram atingidas. Provavelmente a lesão é mais proximal. Aqui temos uma lesão em tronco de coronária esquerda. É o chamado infarto de parede anterolateral. Havendo uma obstrução no tronco da coronária esquerda, tanto a DA quanto a CX serão comprometidas quanto à vascularização. É possível, em algumas instâncias, também estabelecer com mais precisão a localização da obstrução. Por exemplo, em primeira diagonal da descendente anterior. Isso eu vou deixar para um vídeo posterior com detalhes mais específicos. Lembre-se, um supra em AVR com infradifuso nas outras derivações nos faz crer em uma isquemia circunferencial. A derivação AVR, quando ela supra com infradifuso em outras derivações, imagem e espelho, isso também pode significar que há uma obstrução bem proximal do tronco da coronária esquerda. Essas obstruções mais proximais de tronco de coronária esquerda, logicamente, são mais graves. Esses pacientes não podem sofrer trombólise. Eles precisam de cateterismo imediato.